Você já parou pra pensar como a história seria completamente diferente se Pelé e Garrincha não tivessem jogado a Copa do Mundo de 1958? Olha, isso quase aconteceu. Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas Reis, seja muito bem-vindo ao canal Entre Gols. E antes de me aprofundar nesse assunto que poderia ter mudado completamente a trajetória do futebol brasileiro, eu preciso pedir para que você deixe um like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal. Se você fizer tudo isso, ajuda demais esse projeto, ajuda demais a divulgação dos vídeos, a divulgação do canal de maneira geral. Então, rapidinho, coisa de segundos, você deixa um like e se inscreve. Eu até vou esperar você fazer tudo isso aí. Deixou um like? Se inscreveu? Então vamos embora pro vídeo. É inegável a importância do cuidado psicológico no esporte de alto nível. Com estudos cada vez mais aprofundados, a psicologia do esporte já é uma realidade em diversas modalidades. O cuidado com as questões emocionais dos atletas de futebol, porém, começou há mais de meio século e quando foi levada para a seleção brasileira, quase causou um estrago muito grande. O uso da psicologia no futebol começou lá nos anos 50 com um argentino chamado Helénio Herrera, um treinador que fez carreira na Europa, dirigindo times na França, na Espanha e na Itália. Foi na Itália, inclusive, onde ele fez o principal trabalho de sua carreira dirigindo a Inter de Milão, onde ele foi 3 vezes campeão italiano e 2 vezes campeão da Liga dos Campeões da Europa. Herrera foi pioneiro no trabalho com aspectos que transcendem o campo e a bola. Pontos como a preparação física, o descanso, a nutrição e a psicologia faziam parte das preocupações do argentino, que era um treinador absolutamente exigente e perfeccionista. Nos anos 50, quando trabalhou no Barcelona, Herrera percebeu que os seus jogadores se sentiam inferiores ao Real Madrid, que naquele momento já era a grande potência do futebol europeu. O argentino passou a tratar então da autoestima dos seus jogadores e, como resultado, ele colheu 2 títulos do Campeonato Espanhol. Com a histórica seleção brasileira de 1958, esse importantíssimo elemento mais atrapalhou do que ajudou aquele time que conquistou a primeira Copa do Mundo da nossa história, a Copa disputada na Suécia. O Brasil de 58 até hoje é muito marcado por ter sido uma das seleções que mais bem se organizou para a disputa de uma Copa do Mundo. Capitaneada por Paulo Machado de Carvalho, que foi o chefe da delegação brasileira que foi à Suécia, a seleção montou uma equipe multidisciplinar para auxiliar o técnico Vicente Feola na preparação da equipe para o Mundial. A delegação contava com um médico, dentista, preparador físico, tesoureiro, um espião e um psicólogo, o doutor João Carvalhais. Os fracassos brasileiros em Copas anteriores, especialmente em 50, quando o Mundial foi disputado aqui no Brasil, naquele que talvez seja o nosso grande trauma em Copas, aquela derrota para o Uruguai, fez com que a direção da CBF, na época CBD, se preocupasse com questões psicológicas dos seus jogadores. O jogador brasileiro carregava uma fama de ser instável e de amarelão, e especialmente os atletas negros carregavam muito esse estigma. Acostumado a avaliar candidatos a motorista de ônibus no Rio de Janeiro, Carvalhais realizou uma série de testes com os jogadores que foram convocados para a Copa da Suécia. Logo nas primeiras avaliações, o psicólogo concluiu que Pelé, então com 17 anos, tinha um senso ainda muito infantil e sem responsabilidade para participar de um jogo coletivo. Já a avaliação de Garrincha foi além. O anjo das pernas tortas tirou nota 11 num total de 138 em um dos testes realizados por Carvalhais. Com essa pontuação, aliás, ele teria sido reprovado no teste para ser motorista de ônibus no Rio de Janeiro. E o psicólogo concluiu ainda que o Mané não tinha condições psicológicas de aguentar um jogo de alta pressão. Pelé e Garrincha, então, ficaram de fora dos 2 primeiros jogos da seleção naquela Copa do Mundo. É verdade que não só por essas razões. O Pelé, por exemplo, tinha problemas físicos e o Vicente Feola ainda não tinha uma convicção clara de qual seria o ataque daquela seleção. Na estreia diante da Áustria, o Brasil foi a campo com Gilmar, Dessordi, Bellini, Orlando e Nilton Santos, Dino Sani e Didi, Zagallo, Joel, Dida e Mazzola. No final veio uma vitória verde-amarela com um placar de 3-0 e uma atuação apenas mediana. Na segunda partida contra a Inglaterra veio uma mudança no time titular. Saiu Dida e entrou Vavá, já que o Dida tinha se contundido. E o resultado foi um empate em 0-0 e uma avalanche de críticas e preocupações. O terceiro jogo então seria absolutamente decisivo e o Brasil precisaria vencer a União Soviética para garantir a classificação para a segunda fase. Às vésperas do jogo tão importante, então, Carvalhais fez mais uma rodada de avaliações com o elenco da seleção, dando um papel em branco para cada um dos atletas para que eles desenhassem o que viesse à cabeça. O Garrincha então desenhou um círculo com raios em volta, algo que parecia ser
um sol. E quando ele foi questionado sobre o assunto, ele respondeu que tratava-se da cabeça do Quarentinha, seu antigo colega de Botafogo, ex-atacante do clube carioca. Carvalhais se surpreendeu com a resposta do anjo das pernas tortas e sugeriu a Feola vetar o atacante para a partida tão importante. Aliás, o detalhe curioso é que outros 7 jogadores foram reprovados nesse teste do psicólogo. O Vicente Feola, entretanto, ignorou as orientações de Carvalhais e resolveu escalar o ataque com Pelé, Garrincha e Vavá, além do Zagallo, que já era titular da equipe. O time titular teve mais uma mudança ainda, saiu no meio-campo o Dino Sani e entrou o Zito. O Brasil então foi encarar a tão importante partida contra a União Soviética, precisando vencer, e os primeiros minutos de Pelé e Garrincha juntos foram históricos. Feola queria que o Brasil surpreendesse os soviéticos, mostrando toda a qualidade do futebol brasileiro, fazendo com que eles se chocassem com tamanha habilidade do jogador brasileiro. A orientação para o Didi, que era o grande líder e o grande craque daquele time naquele momento, era para que logo de cara desse a bola no Garrincha para que ele fosse para cima dos marcadores russos. A crença do treinador brasileiro era de que o ponta faria um verdadeiro estrago. O Brasil abriu o placar logo aos 3 minutos de jogo com um gol de Vavá. E para muitos, os momentos que antecederam o primeiro gol brasileiro são os maiores minutos da história das Copas. Com mais um de Vavá, o Brasil venceu a União Soviética por 2-0 e todos os relatos dizem que o placar não condiz com o que foi a apresentação brasileira. E o resto da história a gente já conhece muito bem. O Brasil seguiu avançando, bateu o país de Gales e França nas quartas e nas semifinais, respectivamente. Na final pegou os donos da casa, a Suécia, e fez 5-2 com um show de Pelé e conquistou pela primeira vez na história a Copa do Mundo de Futebol. Reza a lenda que durante os testes realizados pelo Dr. Carvalhais, o Pelé se aproximou do psicólogo e disse: "Olha, você pode até estar certo, mas você não entende nada de futebol." E curiosamente, com os dois reprovados, Pelé e Garrincha, em campo, a seleção brasileira jamais foi derrotada. Foram 40 jogos com 36 vitórias e 4 empates. E juntos marcaram 55 gols, 44 do Pelé e 11 do Garrincha. Então, pelo visto, o rei do futebol tinha uma certa razão. E aí, curtiu o vídeo? Espero que sim, espero que você tenha gostado de conhecer mais uma história interessante aqui, trazida pelo Entre Histórias do nosso Entre Gols. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo e aproveita e se inscreve no canal. Caso você ainda não seja inscrito, isso ajuda demais a fortalecer esse projeto e faz com que o conteúdo chegue pra você e pra mais pessoas aqui no YouTube. Aproveita e segue o nosso perfil lá no Instagram, @entre_gols. Fechou? Muito obrigado pela sua companhia até aqui. A gente se vê numa próxima. Tchau!